As Illas Comores, un arquipélago volcánico que emerge das aguas azul turquesa do canal de Mozambique, revélanse un destino onde o tempo parece parar, oferecendo unha janela para un mundo de beleza intocada e ricas tradicións. Estratégicamente localizadas entre a costa leste da África e o extremo norte de Madagascar, esas illas, cariñosamente apelidadas de Illas do Perfume, envolven os visitantes en unha atmosfera inebriante, imbuída dos aromas doces e exóticos de ylang-ylang, baunilla e cravo, cultivados en seus solos férteis. Súa tapezaría cultural é unha amálgama única e vibrante de influencias africanas, árabes, malgaxes e francesas, que se entrelazan armoniosamente para criar unha identidade distinta e fascinante. Dê un like, inscrévase e compartille. Vamos comezar. Dotado de unha beleza natural deslumbrante, este canto do mundo ostenta praias inmaculadas bañadas por aguas cristalinas, recifes de corais vibrantes repletos de vida mariña e o imponente Monte Karthala, o maior vulcão ativo do mundo, dominando o horizonte da Grande Comore. No entanto, por trás desa fachada idílica, as Comores enfrentaron unha historia tumultuada, marcada por instabilidade política persistente e desafíos económicos significativos que moldaron seu presente. Visitar esas illas e mergullar en un mundo onde o islamismo é vivido con serena e profunda devoción, onde tradicións antigas, como o grande casamento, non apenas ditan o status social, mas tamén fortalecen os lazos comunitarios, e onde o ritmo da vida está intrínsecamente ligado ao chamado melodioso á oración e ao eterno fluxo e refluxo das marés do Océano Índico. A Unión das Comores é composta por 3 illas principais, cada unha con súa propia personalidade e charme: Ngazidja, Grande Comore, Moali, Moheli e Nzwani, Anjouan. É importante notar que unha cuarta illa no arquipélago, Mayotte, embora históricamente reivindicada pelas Comores, optou por permanecer sob a administración francesa, adquirindo o estatus de departamento ultramarino francés. Cada unha das 3 illas soberanas ten un carácter distinto e unha xeografía única que cativa a cualquer un que as explore. Ngazidja, Grande Comore, a maior e máis occidental illa do arquipélago. Ngazidja é dominada pela silueta majestosa do Monte Karthala, un vulcão en escudo ativo que se eleva a impresionantes 2.361 metros acima do nível do mar. Súas erupcións pasadas esculpiron paisaxes lunares de lava negra solidificada, que contrastan dramaticamente con a exuberante vegetación tropical e as idílicas praias de areia branca que a cercan. Aos pés do vulcão fica Moroni, a vibrante capital, unha cidade como unha medina labiríntica, seu centro histórico, onde vielas estreitas e mesquitas antigas convidan você a unha fascinante viaxe no tempo, revelando a rica historia da illa. Nzwani, Anjouan, cariñosamente coñecida como a Pérola das Comores, Anjouan é famosa por súas encostas íngremes e extraordinariamente férteis, densamente cobertas por plantações de especiarías, o que justifica plenamente o apelido do arquipélago de Illas do Perfume. Súas paisaxes montañosas, bañadas por unha vegetación exuberante e pontilladas de cachoeiras, fazem dela unha verdadeira joia natural, ideal para os amantes da natureza e de caminhadas. Moali, Moheli. A menor e menos povoada das illas, Moheli é un santuario de ecoturismo e tranquilidade. O Parque Marinho Moheli, o primeiro do tipo no país, é unha área crucial de nidificación para tartarugas mariñas verdes, oferecendo unha experiencia de observación inesquecível desas criaturas. Além disso, súas aguas protegidas son un excelente local para observar baleias jubarte e golfiños, que encontran refugio e alimento neste ecosistema mariño intocado. O clima geral das Comores é tropical mariño, caracterizado por unha estación quente e húmida de novembro a abril, seguida por unha estación máis fría e seca no restante do ano. No entanto, é importante observar que as illas son suscetíveis a ciclones tropicais durante a estación xuvosa, o que acrescenta un elemento de desafío e resiliencia á vida no arquipélago. A historia das Comores é un testemunho vívido de súa posición estratégica como encrucillada marítima no Océano Índico. Os primeiros habitantes foron probablemente povos de lingua bantú da costa africana e austronesios de Madagascar, que lanzaron as bases para unha cultura diversificada e resiliente. A partir do século VIII, a chegada de comerciantes árabes e persas trouxe consigo o islamismo, que rapidamente se estableceu como a religión dominante e a forza cultural unificadora do arquipélago. Eses comerciantes estabeleceron sultanatos prósperos e transformaron as illas en importantes centros nas dinámicas redes comerciais do Océano Índico, onde escravos, especiarías e outros bens valiosos eran comercializados, tecendo unha rede de trocas que abranxía continentes. A influencia suahili da costa leste africana é palpável na arquitectura característica, na lingua comoriana ou xikomori, unha lingua bantú enriquecida con un extenso léxico árabe, e nos costumes culturais profundamente enraizados.
Durante séculos, as illas foron gobernadas por unha rede complexa de sultanatos rivais, frecuentemente envolvidos en conflitos internos e lutas de poder que moldaron seu futuro. No século XIX, o crescente interese das potencias coloniais europeas na región tornouse evidente. A França declarou as illas un protectorado en 1886 e as tornou formalmente unha colonia en 1912, administrando as de Madagascar. O dominio francés durou até 1975, cando 3 das illas declararon unilateralmente súa independencia, marcando o inicio de unha nova e desafiadora era en súa historia. O período pós-independencia foi, infelizmente, un dos máis turbulentos da África. A historia política das Comores foi marcada por máis de 20 golpes ou tentativas de golpe desde 1975, o que lhe rendeu o infeliz apelido de Ilhas do Golpe. Movimentos secesionistas em Anjouan e Moheli em 1997 levaram o país à beira da desintegração, testando sua unidade nacional. Essa instabilidade crônica tem sido frequentemente alimentada por mercenários estrangeiros, o mais famoso dos quais é o francês Bob Denard, que esteve envolvido em várias derrubadas de governos, deixando um rastro de intriga e violência. Esse histórico de instabilidade política prejudicou severamente o desenvolvimento econômico e social do país, relegando-o a uma das nações mais pobres e dependentes de ajuda do mundo. A situação económica é precária, dependendo principalmente da agricultura de subsistencia, da pesca artesanal e da exportação de culturas comerciais, como baunilha, cravo e ylang-ylang, um óleo essencial muito valorizado em perfumaria e cosméticos. As remessas enviadas pela grande diáspora comoriana, especialmente aqueles que residem na França, são uma fonte vital de renda para muitas famílias, sustentando grande parte da economia local e demonstrando a resiliência de seu povo. Curta, inscreva-se e compartilhe. A cultura comoriana é uma síntese fascinante de diversas influências, um caldeirão onde elementos africanos, árabes e malgaches se misturam. O islamismo sunita da escola Shafi'i é a religião do Estado e permeia todos os aspectos da vida diária, dos costumes à arquitetura. O chamado dos muedins para a oração define o ritmo do dia, 5 vezes ao dia, e as mesquitas são o epicentro da vida comunitária, locais de reunião, oração e celebração. No entanto, essa prática islâmica se mistura de maneira única com muitas tradições e costumes africanos pré-islâmicos, criando uma expressão única e rica de fé e cultura. Uma característica incomum e notável, especialmente no contexto do mundo muçulmano, é a sociedade matrilinear, onde a herança de propriedade e linhagem são traçadas pela linha materna. As mulheres desempenham um papel significativo na vida econômica e familiar, administrando lares e, muitas vezes, pequenos negócios, embora os homens tradicionalmente ocupem cargos de autoridade pública e religiosa. A vestimenta tradicional é comum e essencial à identidade. As mulheres usam shiromani coloridos, chales de algodão, cobrindo suas cabeças e corpos, e muitas vezes aplicam uma pasta de sândalo e coral moído chamada M-Sindanu em seus rostos, que serve tanto como um cosmético embelezador quanto como um protetor solar natural. Os homens geralmente usam uma cófia, um gorro bordado e um longo manto, kandu, que denota sua religiosidade e status. Talvez a instituição cultural mais singular e definidora das Comores seja o anda ou grande casamento. Isso vai muito além de um simples casamento. É um ciclo elaborado de cerimônias e festividades que pode durar semanas, até meses, e representa o evento social mais importante e ambicioso na vida de um homem comoriano. Por meio do grande casamento, um homem alcança o status de notável, grand marié, ganhando um lugar de honra e respeito no conselho de anciãos de sua aldeia e na comunidade em geral. No entanto, o custo de organizar um grande casamento é astronômico, exigindo que a família do noivo gaste uma fortuna em banquetes suntuosos, presentes elaborados e festividades comunitárias, às vezes envolvendo milhares de pessoas. Muitos comorianos passam a vida inteira economizando meticulosamente ou trabalhando no exterior para pagar esse importante rito de passagem, considerado essencial para a família e a reputação pessoal. Embora seja uma tradição que fortalece profundamente a coesão social e a solidariedade comunitária, também é um enorme fardo financeiro que tem sido criticado por perpetuar a pobreza no país. O turismo nas Comores é incipiente e está longe de ser convencional, oferecendo aos viajantes intrépidos e curiosos a oportunidade de uma experiência verdadeiramente autêntica e fora do comum. Você não encontrará grandes resorts de luxo com tudo incluído nem multidões de turistas aqui. Em vez disso, pequenas pousadas, albergues e hotéis administrados localmente oferecem hospitalidade calorosa e genuína e uma imersão profunda na cultura e na vida cotidiana das Comores. As atrações são principalmente naturais e culturais,
proporcionando uma jornada constante de descoberta. Grande Comore. Explorar a histórica Medina de Moroni é como voltar no tempo, perder-se em suas vielas estreitas e de paralelepípedos e descobrir suas antigas mesquitas. Seu mercado vibrante e sua arquitetura colonial. Perto da capital, a praia de Chamonix, aninhada em uma pequena enseada aos pés de penhascos de lava negra, é uma das praias mais pitorescas do arquipélago e ideal para relaxar. Para aventureiros e praticantes de trekking, a caminhada até a borda da cratera do Monte Karzala é uma experiência inesquecível, embora desafiadora, recompensada com vistas panorâmicas espetaculares da ilha e do oceano. Na costa norte, o Trou du Prophète, Buraco do Profeta, é uma formação rochosa natural que oferece um lugar espetacular e seguro para nadar em suas piscinas naturais de água salgada. Mohéli é o principal destino de ecoturismo nas Comores. O Parque Marinho Mohéli, administrado com sucesso em colaboração com comunidades locais, é um exemplo notável de conservação baseada na comunidade. Aqui, os visitantes podem participar de patrulhas noturnas para observar tartarugas marinhas verdes depositando seus ovos nas praias de Itzamia, uma das maiores áreas de nidificação do Oceano Índico. Mergulho e snorkel em seus recifes protegidos são excelentes, oferecendo a oportunidade de ver uma grande variedade de peixes corais de cores vibrantes, arraias, golfinhos e até mesmo o misterioso celacanto, um peixe pré-histórico que se pensava estar extinto e foi redescoberto nessas águas profundas, um verdadeiro fóssil vivo. Anjouan oferece paisagens espetaculares, com colinas cobertas de plantações de ylang-ylang e cravo que perfumam o ar, e cachoeiras escondidas como Tatinga, convidando à exploração e a um mergulho refrescante. A cidade de Mutsamudu, com sua cidadela histórica bem preservada e porto movimentado, é o centro econômico vibrante e movimentado da ilha. Um fato curioso e fascinante é a presença de morcegos frutíferos de Livingstone, Pteropus livingstoni, uma das maiores e mais raras espécies de morcegos do mundo, endêmica de Anjouan e Mohéli. Observar essas criaturas majestosas, com envergadura de até 1,5 metros, voando ao anoitecer sobre paisagens exuberantes é uma experiência verdadeiramente única e inspiradora. Apesar dos desafios históricos e económicos enfrentados, a beleza natural das Comores é inegável e sua cultura é rica, profunda e acolledora. Para o viajante que busca sair dos roteiros tradicionais e coñecer un canto do mundo praticamente intocado pelo turismo global, as Ilhas do Perfume oferecem uma aventura inesquecível, um encontro com a autenticidade, a serenidade e a hospitalidade de um destino esperando para ser descoberto e apreciado em toda a sua singularidade. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima.